Atos capítulo 8, nós vamos estar lendo o verso 26 ao verso 40. Atos capítulo 8, do verso 26 a 40. Diz assim a palavra de Deus. A minha, acho que é o meio da minha versão. Aqui, ó, tá ACF. ACF. É. Ah, tá bom. Pode ler? E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava sentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminho, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho de todas as cidades até que chegou a Cesareia. Senhor, muito obrigado pela porção abençoada da tua santa palavra, que fala aos nossos corações. Que o Senhor possa me usar como instrumento precioso a teus olhos. Fala por mim, usa a minha pequena sabedoria, que eu fale apenas o necessário, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Eu sei que eu sou falho, sou imperfeito, sou um pecador regenerado, mas sei também que o seu poder se aperfeiçoa em todas as minhas fraquezas, Senhor. Essa é a oração que eu faço agora agradecido. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu oro no nome e no amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Apesar de 20 anos de ministério, para mim, pregar sempre é a primeira vez. Toda vez que eu subo no púlpito,
Antes de começar aqui a escola bíblica dominical com o pastor, estava sentado ali e conversando com Deus, porque é uma preocupação muito grande, que é muita responsabilidade. A gente não vai falar de qualquer pessoa, a gente vai falar do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então eu sempre fico preocupado, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou falar o que tem que falar? Será que eu vou dar o recado que tem que ser dado? São os nossos medos, isso é muito comum. Mas chega aquele momento que não tem jeito, né? Igual o povo de Israel, lá quando estava atravessando, né? Na frente o mar, atrás Faraó, não tinha como voltar e só tinha que seguir para frente. A mesma coisa é no meu caso e talvez de qualquer outro pregador. Depois que sobe do púlpito não adianta, tem que dar o recado. E eu quero que Deus me dê a condição de eu dar esse recado nessa manhã. Esse texto, eu estava lendo ontem esse texto sobre Filipe, né? Um texto muito interessante, porque o que aconteceu com Filipe aqui acontece com a gente também, né? Nesse momento aqui ele está sendo comissionado por Deus para ele se dirigir a determinado local, né? E o texto cita que este local estava deserto, Gaza, né? E eu procurei ver lá em Sanfonia 2, né? Já vi uma profecia de Sanfonias que falava que Gaza seria um local desolado, né? E aqui no texto de Atos confirma essa desolação, porque lá estava deserto. Não quer dizer que não tinha nada lá, que não tinha ninguém falando da palavra de Deus, mas uma pequena ausência. E se a gente parar para perceber nos nossos dias, apesar do evangelho estar sendo muito difundido, né? Que hoje você liga a televisão, você vê alguma coisa escrita no muro, você vê alguém pregando o evangelho. Mas ainda existem locais ainda que o evangelho ainda não entrou. Ainda está faltando lá o evangelho ser pregado. Aquele local ali está meio deserto, está meio desolado. Então o que aconteceu com Filipe acontece com a gente também. Deus vai nos chamar, vai nos comissionar para a gente poder, né, seguir e fazer o que tem que ser feito, que nós sabemos o que tem que ser feito em relação, né, à palavra de Deus. Então, uma das primeiras coisas, né, para aceitar, né, porque é uma missão, todos nós fomos chamados para uma missão, né, e uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar nisso é estar disponível, né, estar pronto para fazer igual a Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que pensar em relação a isso, porque muitas vezes a gente está confortável em determinada situação, às vezes a gente está lá fazendo o trabalho de Deus e de repente Deus faz uma reviravolta na nossa vida. Posso dizer que isso aconteceu comigo. Eu estava bem aqui na 22 de novembro, o pastor Israel cheio de propostas para mim, né? Não, você vai ficar aqui na igreja, né? Fica aqui. Mas mal eu acabei o seminário, me aparece a Igreja Batista de Jerônimo Afonso dizendo que eu ganhei numa sucessão. Eu preguei um dia lá, quando fui ver, me colocaram na sucessão. E quando fui assumir a igreja, o pastor falou assim: não era a igreja que eu imaginei para você, porque a igreja estava com um forte problema. O pastor tinha tomado tempo, a igreja estava se reunindo numa casa, né, cheia de problema, e essa igreja que eu tinha que assumir. Mas foi de Deus, porque era a igreja que Deus queria que eu assumisse. Então, eu tinha que estar disponível para assumir. E fiquei lá o tempo que foi necessário, fiz o que tinha que ser feito, aí voltei para 22 de novembro. Vou ficar tranquilo, vou ficar mais calmo. Mas aí não adianta, aí Deus fala: agora você vai para Manilha. Estou lá em Manilha. Eu não gravo muito data não. Quantos anos nós estamos lá em Manilha, Lene? Então, vai para Manilha. Ela resistiu bastante, né? Mas eu falei: olha, Deus está me chamando, eu não vou desobedecer não. Vou me disponibilizar. Me disponibilizei e fui. Mas é assim com todos nós, e isso vai acontecer com vocês também. Hoje vocês estão aqui, são importantes aqui para a obra, como o pastor Filipe é importante, mas pode chegar um momento da vida dele que Deus falar assim: hoje, Filipe, agora eu quero que você vá para tal lugar assim, assim. E ele vai, porque ele sabe que é de Deus, ele sabe que a presença dele vai ser necessária, como foi necessária a presença de Filipe lá naquele momento.
Quando eu falei no deserto, lugares desertos, gente, tem muitos lugares que estão assim, por quê? Tem gente que lê a Bíblia todo dia, lê, relê, mas não consegue entender, mas tem dúvidas, porque a gente sabe qual é a dificuldade, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Ama a palavra de Deus, gosta da palavra de Deus, mas não compreende. Era o que acontecia com esse eunuco. Ele gostava, né, de ler a palavra, né, estava lá, foi lá fazer o sacrifício lá, que seja, mas ele não entendia. Aí que entra o crente, aí que entra, né? Nós entramos nessa situação, que temos que estar disponível e também, né, temos que estar apto para ensinar. Por isso que não existe igreja que não tenha escola bíblica dominical. Vocês tiveram um privilégio hoje, aqui de manhã, como os irmãos têm um privilégio lá na congregação, que muitas igrejas não estão dando esse privilégio para os irmãos, não. Estão acabando com a escola bíblica. É o templo grandão, com muitas atividades, mas estudo da palavra não tem mais, não. Não há preocupação em se construir sala para poder reunir as turmas, né, para fazer a escola bíblica. Então, vocês tiveram um privilégio que poucos estão tendo, mas é importante por quê? Porque é nesse momento que a gente conhece a palavra de Deus. Vocês já saíram daqui capacitados hoje para falar muita coisa do Antigo Testamento. E no momento que a gente está vendo aí a televisão passando as novelas aí, que dá vontade até de bater em quem fez aquela novela. E os crentes estão aderindo àquilo, absorvendo aquilo e botando aquilo para fora sem procurar saber se realmente é. Então, por isso que é importante a escola bíblica, porque a nossa responsabilidade é ensinar aqueles que estão em dúvida aí, ó. Tem um monte de gente com um monte de dúvida aí. Eu sempre falo que a evangelização para mim é o seguinte: hoje eu evangelizo, amanhã o pastor Felipe evangeliza, amanhã o irmão Sérgio, amanhã o outro irmão aqui. A gente vai evangelizando, talvez a mesma pessoa. A gente vai falando, a gente vai ensinando, mas nem sempre vai acontecer a conversão no momento, porque eu sempre falo que existe uma palavra-chave, e talvez a palavra-chave vai ser um dia que essa mesma pessoa vai estar conversando com o irmão Sebastião, ele vai falar a palavra-chave e ele vai receber Jesus, porque é o que está faltando, porque ele está cheio de dúvidas. Então, por isso que a gente tem que estar qualificado, apto para ensinar. É um dos primeiros pontos que o crente não pode se desvencilhar disso. Ele tem que ensinar. E como foi importante Filipe lá para aquele eunuco, né? Que a gente vê que ele começa a conversar, daqui a pouco ele explica, né, de quem que o texto estava falando, né? Aí vai explicando, vai explicando, vai explicando. Aí a gente vê a conversão do eunuco. Tem água ali, ó. Tem água ali, ó. Que importa que eu seja batizado? Aí Filipe entra, né, com a palavra-chave. Você crê no Senhor Jesus? Você crê nele, né, como seu único suficiente Salvador? Creio. Então nós temos a responsabilidade, né, de estar disponível como crente. Depois que a gente recebe Jesus, a vida já não é mais nossa, né? Até eu lembro do irmão Geraldo que ele falava sobre o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, sim, eu posso decidir o que eu vou fazer. Posso decidir se eu vou chegar ali, agora na rua ali, vou atravessar em linha reta, ou então vou virar para o lado ou para o outro lado. Tem livre-arbítrio para isso, né? Mas em relação à vontade de Deus, a gente perde esse livre-arbítrio, que a gente só faz a vontade dele, né? Então, nesse momento, a gente perde o livre-arbítrio. A vontade de Deus prevalece sempre na nossa vida. Então, eu preciso sempre estar disponível para fazer aquilo que o meu Senhor queira que eu venha a fazer. Então, eu preciso estar disponível, preciso estar apto para ensinar. Então, escola bíblica é o principal. Não comporta mais esse negócio de crente não querer escola bíblica, quer fazer um monte de coisa na igreja, mas esquece da escola, não acha que é importante. E se hoje eu estou aqui, graças à escola bíblica, lá nos primeiros passos, né? Se eu estou aqui hoje por causa daqueles primeiros passos que foram fundamentais na minha vida, e essa igreja foi fundamental na minha vida para me educar, para me ensinar,
para me qualificar, para me capacitar. Então, a escola bíblica é importante, sim. E o crente precisa, né, entender essa necessidade, né? Porque ele tem que dar apto para ensinar. A Bíblia não diz que a gente tem que manejar bem a palavra de Deus? Então, eu preciso manejar bem a palavra de Deus para que eu possa sanar essas dúvidas, que são muitas. Talvez vocês vão sair daqui hoje, amanhã, lá no trabalho, onde vocês estiverem, vocês vão ver gente com interrogação na cabeça em relação à palavra de Deus. E você pode ser acionado para tirar essa dúvida. Então, se prepare sim, esteja apto. E também sempre pensando no nosso compromisso, né? Se eu recebi uma missão, qual é a missão da igreja, gente? Falar da salvação em Jesus Cristo, anunciar. Então, se eu fiquei disponível, se eu me qualifiquei, então eu não posso tirar da minha boca esse anúncio, que é anunciar Jesus como Salvador. E foi o que Filipe fez. Ele anunciou, o eunuco entendeu e foi batizado. Hoje, na profissão de fé aqui, se eles chegaram a esse ponto, porque várias dúvidas foram sanadas. Várias dúvidas foram sanadas. Quando eu falei, ó, pastor vai tomar, eles nem sabiam que era eu não, eu também não sabia não, pastor vai fazer a profissão de fé de vocês lá. Já ficou muita gente lá apavorada, meu Deus, como é que vai ser? E vai fazer perguntas, fazer isso. Eu falei, calma gente, calma, que a gente vai fazer uma preparaçãozinha. Mas é isso aí, e a gente tem que se preocupar mesmo, porque vão sempre estar perguntando qual o motivo da nossa fé, e a gente tem que estar preparado para responder. E a nossa resposta é essa, é anunciar Jesus como Salvador. Então, que a gente permaneça, né, nessa fé, que não é qualquer fé. A gente fica ouvindo muitas pessoas falarem, eu tenho fé em quê? Tem fé em quem? Eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé que tudo que a palavra de Deus tem falado nesses anos e continua falando, vai acontecer como está escrito. Eu tenho fé que Jesus vai retornar para resgatar todo aquele que confiou nele, todo aquele que creu nele como Salvador, né? Para conduzir para a eternidade. Eu tenho fé nisso. E é isso que eu tenho que continuar pregando, porque a solução do mundo não está no carro e nem tampouco no cavalo. A solução do mundo está em Jesus Cristo. E nós, como igreja de Cristo, precisamos estar anunciando, né, essa grande salvação. Só nele, né, tem salvação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.